em todos os momentos, Evanildo. Se todos nós fizéssemos tal qual Santo Agostinho de Hipona, bispo da Igreja Católica, e fizesse um questionamento das minhas atitudes durante o dia, o mundo já estaria num processo de felicidade. Porque se eu desejo a morte do outro, e eu chego no final do dia, na hora que eu botar a cabeça no travesseiro, fizer uma reflexão, meu Deus do céu, eu estava desejando que o outro morresse. Ou seja, eu desejei que aquele fio fosse cortado, como fala o texto aqui. Se eu fizesse esse questionamento, já seria um passo gigantesco. E fizesse uma reflexão e pedisse perdão a Deus, ou seja, a minha consciência, pelo pensamento que eu tive. Eu estaria um passo gigantesco no meu processo evolutivo, Evanildo. O que eu fiz no dia de sábado hoje, da hora que eu acordei, que eu fiz a minha oração, faço a minha oração todo dia, pedindo a Nosso Senhor Jesus Cristo que me ampare, fazendo essa reflexão da hora que eu acordei até agora aqui, no programa Conhecer, quais os atos que não foram e não seriam abonados por Deus, nem por Jesus Cristo. E eu faço essa revisão de consciência, como Santo Agostinho de Hipona, e cada um fizer essa reflexão, e eu me melhorar a cada ato, cada vez que esse número de ações indevidas e pensamentos funestos estiverem diminuindo, é a prova cabal de que eu estou evoluindo. E aqui nos diz, eu até ler aqui, nos fala aqui o nosso amigo e irmão Fábio Santos Lins, que haja sempre luz te iluminando a alma. Nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Perfeito, meu irmão. Não adianta eu chegar aqui, não é? Um indivíduo cheio de inteligência se eu não estiver usando o Cristo em todas as minhas atitudes e ações. Porque Cristo é luz. Né? Se o meu coração estiver sem luz, se o meu coração estiver às escuras, como ele fala aqui, não adianta nada. E essa frase é do próprio Bezerra de Menezes. Nos manda aqui Fábio Santos Lins. Elisete Santos, ela diz o seguinte: esse acontecido desta semana, nós sabemos que ali não tinha nenhum filho de pessoas do alto escalão. Eu não sei se o que eu vou falar é correto. É esse o país que nós merecemos? Você foi muito feliz na sua colocação, Elisete, porque a gente tem que trazer sempre um aspecto da filosofia. E a gente demandar a pergunta às consciências. Não é? O questionar-se. Que eu não sou detentor do saber. A doutrina espírita, no seu caráter filosófico, ela vai falar justamente o que somos e o que é que fazemos, para onde vamos, não é? Trazendo sempre ao crivo da racionalidade. Ela fala, a doutrina espírita, né? Que nós façamos a nossa reflexão, cada um. Será que esse país realmente, né, é o país que é proporcional à nossa maturidade psicológica? Excelente. Eu não vejo televisão, só vejo o mundo animal, porque não fere meu coração, já chega de dor. Isso é uma questão de escolha, muito bem, minha amiga, e eu respeito. Eu digo a você, Elisete, que eu assisto, e assisto muito, como forma de observar, e faço comentários, e teço pensamentos, coloco pontos de vista, não é? E até como uma forma de me atualizar, porque eu preciso estar aqui, né, nesse espaço da comunicação, e eu tenho que estar, mas vai ser, você tem razão, vai ser sempre uma escolha livre, uma livre escolha. E se você não se sente bem com esse tipo de informação, você está muito mais do que certo, você está pertinente, super pertinente. E aí, nós estamos aqui às 19 horas e 11 minutos,
Esse é o primeira parte do nosso programa através da rede STP TV. E a gente agradece aqui, mas continuando, ok? Esse programa vai ao ar na rede STP TV, você que está assistindo agora aqui através da rede STP TV, sempre no dia de hoje aí, no caso, segunda-feira, a partir das 22 horas, horário de Brasília, e a segunda parte na terça-feira. Portanto, eu estou falando aqui para várias nações, vários países. Então, não há, Paulo Vieira, grande amigo, meu irmão, não há como eu separar, tirar o Cristo na perspectiva dos ensinamentos, gente. O nosso Senhor Jesus Cristo, da minha vida cotidiana. E só colocar o Cristo em minha vida quando eu achar conveniente. O Cristo tem que estar comigo 24 horas por dia, porque o Cristo é toda a sabedoria, é todo o saber. Então eu tenho que estar com essa sabedoria a todo instante, para que eu, pautado nesses ensinamentos morais do Cristo, eu possa nortear a minha existência e a minha conduta. E aqui, gente, a gente agradece mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores, Rencan Corretora de Seguros, querendo fazer seguro do seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto, Rencan Corretora de Seguros. A nossa amiga e deputada Ludmila Ficina, sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Ludmila Ficina. Também a nossa clínica Rebeca Rabelo, onde a sua beleza será sempre valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. Esta é a fala da nossa clínica Rebeca Rabelo, harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando sua beleza. Também um agradecimento ao nosso amigo e irmão Radiovaldo Costa por estar confiando junto sempre ao programa Conhecer. Radiovaldo Costa, que sempre apoia as boas causas para o bem-estar da comunidade. Ele não poderia estar distante do programa Conhecer, que também tem este objetivo. E se você quer encontrar materiais de construção, vá no Cimentão, aqui em Alagoinhas, Bahia, que poderá lhe auxiliar na construção da sua casa, do alicerce ao telhado. O Cimentão fica ali na rua Dr. João Dantas, na Santa Terezinha, aqui em Alagoinhas, Bahia. Muito obrigado a meus amigos Alain e a minha amiga Sandra. Cimentão, materiais de construção. E a nossa grande apoiadora, Darcy Santana, que acredita na proposta espírita, na proposta do programa Conhecer. Obrigado, Darcy Santana, também chamada de minha mãe. Gente, então, dando continuidade aqui, eu trouxe essa temática, não eu como um detentor da verdade, mas como um propositor de reflexão. Reflexão das guerras. Reflexão das atitudes dos nossos irmãos lá de Israel, dos nossos irmãos do Hamas. Mas, sobretudo, eu digo de Israel, gente, eu não estou aqui querendo dividir quem está certo e quem está errado, não. Mas aquele que tem o maior poder. O poder de Israel, por conta dos seus apoios, está provocando e aí retomando, depois de um acordo de paz, a continuidade de homicídios, de morte de pessoas. E um erro não conserta o outro. Isso é o que eu penso. Isso é uma fala de Roberto Carlos. Que a gente possa parar as guerras, sobretudo quando a gente sabe os resultados da guerra. O melhor caminho vai ser sempre a paz. Na pergunta seguinte, gente, ainda falando sobre o homicídio na visão espírita, na pergunta seguinte, portanto, na pergunta 747, se vocês quiserem, quem ainda não sabe, vocês podem
pesquisar e comprar O Livro dos Espíritos. É um livro que modifica totalmente a sua forma de ver o mundo e a vida no mundo. Totalmente. Independente da sua religião. Adquira o Livro dos Espíritos e veja a visão sob uma outra ótica dessa vida. Então, na pergunta 747, questiona Kardec: é sempre o mesmo grau de culpabilidade em todos os casos de homicídio? Resposta: já temos dito, Deus julga mais pela intenção do que pelo fato. Aqui se abre um espaço para a distinção entre homicídio doloso, que é o homicídio com a intenção de matar, e o homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ambos têm a mesma consequência, que é interrompe a existência. Mas no primeiro é por certo, ou seja, no homicídio culposo, onde há a intenção de matar. Boa noite, Laurentina Xavier, como vai você? Quando há a intenção de matar, é julgado com maior severidade. Um fato, entretanto, ressalta-se na doutrina espírita. 2 pontos. O homicídio é muito pior para o homicida do que para a sua vítima. Parece piegas isso, né, gente? Não parece contraditório, né? Masoquista ou qualquer coisa assim desse tipo, mas aí a gente vai aprofundar. Na questão 748 do Livro dos Espíritos, Kardec traz à baila, ou seja, a comentário, né, ao destaque, uma figura jurídica muito conhecida dos juristas e mesmo dos leigos, que é a legítima defesa. Então pergunta Allan Kardec: em caso de legítima defesa, pode Deus culpar o homicida? Né? E aí responde o instrutor: só a necessidade o pode desculpar, mas desde que o agredido possa preservar a sua vida, sem atentar contra a do seu agressor, deve fazê-lo. Então, se o indivíduo está ali num caso iminente de ter a sua vida ceifada, que é o que o indivíduo vai chamar de legítima defesa, ora, ele tendo num movimento natural de autodefesa, ele vai. Mas se você tiver, por exemplo, a gente vê muito em filmes, né? Tá ali os indivíduos duelando, e aí você derruba o indivíduo no final, e você tem a oportunidade de preservar a vida dele. Você vai matá-lo sob um ódio, ou se você tem a oportunidade de preservar aquela vida sem expor a sua vida, que o faça, mas você numa postura de raiva, né? A palavra correta não seria raiva, né? De perversidade, né? De falta de piedade, você vai lá e mata simplesmente porque ele é seu inimigo naquela hora. É evidente que você será questionado por esse ponto e, efetivamente, quando Cristo diz que o devedor pagará até o último centil, ou seja, até a última fração, a gente vai começar a observar. Sem dúvida, o espírito concorda com o princípio da legítima defesa. Entretanto, observa que se deve sempre tentar evitar ao máximo a morte daquele que se põe em risco a vida. Foi o que eu acabei de falar. Por certo, o espírito não quer ser radical. Entretanto, numa visão estritamente cristã, olha aqui o que ele traz, Cristo sempre. Estritamente cristã. Você vê o que é que...
Observa que se deve sempre tentar evitar ao máximo a morte daquele que se põe em risco. Por certo, o espírito que não quis ser radical, entretanto, numa visão estritamente cristã, nem mesmo em legítima defesa se poderia matar. De um ponto de vista radicalmente cristão e espírita, mais vale receber a morte do que imaginá-la a alguém. Alguém que mata, mesmo em legítima defesa, vale-se da violência contra o agressor, e a violência poderia ser atenuante, porém, jamais justificativa. Então ele traz isso aí, ele traz para uma perspectiva de evolução gigantesca do espírito, né? Muitas pessoas fazem, né? Elas se permitem deixar morrer do que elas serem instrumentos da morte de alguém. E a gente vê isso no próprio Cristo, né? O Cristo podia fazer o que ele quisesse, né? Ele podia não ir para entre aspas, o campo de batalha, não bater de frente, né? Não se deixar morrer, mas ele tem uma evolução, porque ele sabe que é morrendo que se vive para a vida eterna, e que ali não há morte. O que morreu do Cristo, assim como o que morre da gente, é o corpo físico. O próprio Sócrates, né, teve a oportunidade durante o processo de condenação, onde ele estava no cárcere lá, e os carcereiros lá, diante do diálogo que ele fazia com esses carcereiros sobre as questões da imortalidade da alma, da vida como um todo, da sabedoria de Sócrates, eles tiveram a oportunidade de liberar Sócrates. Sócrates, vai embora daqui, você não pode morrer. Ele disse, não preciso sair daqui, porque eu não morro, eu não vou morrer. Mas eles vão lhe condenar. Você está condenado a cicuta, que era o veneno utilizado para a morte naquela época, a cicuta. Você vai morrer, a gente vai ter que dar esse veneno, senão nós é que vamos. Não tem problema. Meu corpo no físico apenas que vai ser despojado ali, mas meu espírito continua. E Sócrates, que é um dos precursores da doutrina espírita, já tinha um conhecimento de imortalidade da alma, que é onde a gente, enquanto indivíduos agora, começa a engatear e entender. Então, gente, eu trago para vocês uma reflexão sobre a quem é dado o direito de tirar, de ceifar a vida do outro. Somente quem deu essa vida. Então não sou eu com a minha pequenez, que vou me vangloriar, que vou me alegrar com a morte das pessoas, né? Ah, Salles, é porque você nunca teve a sua casa invadida, é porque você... Gente, eu estou colocando aqui sob a ótica do espírito. Eu estou colocando sob a ótica do espírito. Eu posso ter a minha casa invadida, eu posso ter a minha vida ceifada, ou de um familiar meu, ou de um amigo meu. Posso. Mas eu nunca posso concordar com algo que já foi sugerido dissipar da humanidade. A velha lei mosaica, do olho por olho, dente por dente. E por que o Consolador prometido que está falando aqui, que é o Espiritismo, vem o Cristo falar do amai os vossos inimigos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, esse é o primeiro mandamento, é o mandamento maior, Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E o Espiritismo vem dizer que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador prometido, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, né? Quando esse Consolador prometido nos diz que se eu
faço perecer pela espada perecerei. E quando ele nos diz que o devedor pagará até a menor fração, até o menor ceitil, ele está dizendo que eu tenho a obrigação de ser o elemento que vai proporcionar o interrompimento desse olho por olho, dente por dente. É difícil? Obviamente que sim. A nossa maturidade já está pronta para isso? Provavelmente não. É um exercício necessário? É uma obrigação, eu diria. Não há outro caminho a seguir, senão os ensinamentos do Cristo. E o Cristo nos diz isso. E aqui, gente, o que é que fala? Eu vou fazer questão de ler rapidinho aqui. Ó. Em Espiritismo, o Espírito da Verdade citado, gente, também conhecido Espírito da Verdade, é um espírito citado nas obras de Allan Kardec. A citação ocorre primeiramente em um livro dos Espíritos, que eu mencionei na estante, no último parágrafo do prefácio, intitulado Prolegômenos, onde os participantes ativos da obra, as personalidades já desencarnadas, são apresentadas. E aqui a gente cita essas personalidades. São João Evangelista, Santo Agostinho de Hipona, que eu falei para vocês na estante, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, que eu citei na estante, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros e outros e outros. Então, esses espíritos, eles nos dizem, através das suas falas, dos seus textos, nos questionamentos trazidos por Kardec, todos os ensinamentos do Cristo nas suas circunstâncias do viver. E vocês podem observar que o Espiritismo ele não faz citações ao Velho Testamento. E por que não faz citação ao Velho Testamento? Porque o Velho Testamento ele se aplica a uma realidade, já que a gente falava aqui da maturidade psicológica da humanidade daquela época, aos fatos pertencentes. E há coisas, por exemplo, no Velho Testamento, que se a gente for colocar aqui, seria impossível da gente viver. Não é? Quanta coisa que eu não vou nem citar que tem no Velho Testamento e que elas não têm cabimento mais hoje. Então, o Espiritismo não comenta fatos do Velho Testamento por essa questão, mas traz os ensinamentos do Cristo, porque o Cristo é o que veio, né, trazer a verdade, uma verdade insofismável para todo sempre agora, um Novo Testamento, nas suas passagens. Perdão das ofensas, o Cristo vem falar. O Cristo vem falar dos processos de cura através da imposição de mãos. O Cristo vem falar dessa água fluidificada, da cura através de passe. O Cristo vem falar da mediunidade. O Cristo vem falar que a mediunidade que ocorre em todos os espaços, não só no movimento espírita, mas nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nos centros de Umbanda, no Candomblé, em todos os espaços onde há o homem, há a mediunidade. Que o Cristo já falava. Quando o Cristo diz, vós podeis fazer muito mais do que eu fiz, o que é que ele está querendo dizer? O que é que ele está querendo dizer? O que é que o Cristo fez que a gente pode fazer mais do que ele? Olha que coisa, né? Então, a doutrina espírita é essa doutrina que fala de um Jesus que nos guia. Jesus para se guiar. Kardec, essa base do fundamento, que é a caridade como pilar. Falamos do Espiritismo, o Consolador prometido, que veio no tempo devido para coisas elucidar. Princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, agora estão disponíveis para mim, para você.
para todos os leitores. Então, gente, o Espiritismo ele vem falar dessas questões. Ele vem falar das condições dos nossos irmãos de além-túmulo, dos irmãos que, nessa perspectiva de imortalidade do espírito, não têm compreensão dos seus atos, dos seus homicídios, às vezes dos suicídios, dos males que fizeram e que continuam a girar inconscientemente, precisando luz, às vezes, de uma oração. Você que nos ouve e que tem um parentesco, né? Que tem um parente que foi uma personalidade nessa vida material, muitas vezes a sua atitude de uma oração, de um esclarecimento, de uma retirada de dureza do coração, mas sobretudo do perdão. Perdão daquele que o ofendeu, daquele que o matou, daquele que o violentou. É um processo difícil? É. Mas a oração é um ato de adoração a Deus, usado para auxiliar os momentos de fraqueza que vamos ter que passar, mas que com muito esforço e coragem podemos encurtar o caminho da evolução que teremos que trilhar para encontro com o Divino Pai, que está prestes a chegar. Então, a todos vocês, meus irmãos, que têm a oportunidade, através de uma oração, tirar a dureza daquele que cometeu esses atos, e ainda trago mais, dos nossos irmãos responsáveis pelas nações do ponto de vista da governabilidade, os nossos dirigentes políticos, enfim, todos que têm a responsabilidade imensa sobre as cabeças, sobre o rebanho de pessoas com ânsia de felicidade, e que eles falham em suas missões, que nós também possamos rogar, orar por eles e pedir ao Divino Mestre Jesus que interceda por esses irmãos e que eles possam ser esclarecidos mais uma vez, digo, que reconheçam as suas falhas e que tenham novas posturas, pois a oportunidade que eles pedem de reencarnar com essas missões serão observadas mais a miúde, às vezes com consequências mais funestas, sobre as solicitações que eles mesmos fizeram no plano espiritual, e serem responsáveis. A vida política é um compromisso gigantesco. Se você ainda não está preparado para essa missão, se você não for entregue de coração aberto, pensamentos e atitudes voltadas para o bem, é mais fácil e mais salutar e mais honesto que você recue, entregue essa oportunidade a outras cabeças que têm o mesmo compromisso. Mas cada indivíduo que propositadamente passa fome, que passa frio, que passa calamidade, que não tem uma possibilidade de crescimento educacional, que não tem a possibilidade de um apoio na sua saúde física, mental, emocional. Aquele que não tem a oportunidade de um amparo social maior por conta dessas negligências, repense as suas atitudes. Chico Xavier nos dizia: tenho visto irmãos do campo público, político, em complexo estado de calamidade,
pelos atos que cometeram nessa vida pública. Eu não gostaria de estar na pele deles. Se Chico Xavier, que é um espírito de imensa envergadura, nos diz isso, quem sou eu? Quem é o Vanildo ali para questionar? Então, a cada elemento, eu citei aqui 2 amigos, citei aqui a nossa amiga Ludmila Ficina, nosso amigo Radiovaldo Costa, e eu estendo para todos os outros irmãos políticos, sejam de quais bandeiras forem, que assumam as suas responsabilidades com a coisa pública, com a coisa digna, com a coisa ética, que eles possam ser aquilo que ele melhor tiver de ser, observando cada ato, cada pessoa sob a sua responsabilidade, sobre a coisa pública, sobre as instituições, sobre os direitos, sobre os deveres. Essa é uma oração que eu faço aqui, clamando ao mundo espiritual muita luz a todos nós, a mim, a todos nós, do momento espírita, aos nossos irmãos que estão lá em Salvador, que estão em cada casa espírita, em cada lar, os irmãos que estão em cada espaço de uma igreja, seja ela católica, evangélica, mormons, nos espaços budistas, nos centros de candomblé, de umbanda, aos nossos irmãos ateus, agnósticos, a todos, enfim, que possamos vibrar pelo desenvolvimento, pelo adiantamento moral de toda a humanidade. Que assim sempre seja. São 19 horas e 35 minutos aqui na Rádio 93, a Rádio do Coração. Meu coisa está um pouco adiantado. Gente, às vezes eu passo para vocês o ato de uma oração, quando você entrega a sua... Você faz essa divisão aqui daquilo que você necessariamente precisa falar, o que você tem que falar, você faz um intercâmbio. Então o que eu fiz agora aqui foi me valer da intuição e da abertura dessa intuição para as mensagens dos nossos irmãos espirituais que se comprazem, que se contemplam com essa atitude do bem. Então eu me abro para essa mensagem e as mensagens chegam como forma intuitiva. Isso chama-se psicofonia de intuição, e quando eu escrevo chama-se psicografia intuitiva também. Então você pode ser um médium intuitivo. Experimente fazer isso. Abra seu coração e abra sua consciência para o divino. E você observará as mensagens que chegam. Muitas vezes não é o que estava no seu script, mas chega ali como forma de você fazer um papel. Muitas pessoas, às vezes, que precisavam ouvir isso aqui, tanto no plano material, como no plano invisível, imaterial, assim chamado também. E eu falei aqui, citei, estou falando aqui, falando aqui sobre as leis morais aqui do Evangelho. Eu citava Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, e o Centro Espírita Fé e Luz, que fica ali na entrada da Inocop, nesse mês de novembro, que começa hoje, dia 1º de novembro de 2025, a gente só tem 2 meses agora para acabar o ano. Então o Centro Espírita fica na entrada da Inocop Fé e Luz, nesse mês vai estar falando de diversas personalidades do movimento espírita. A começar
de amanhã, a partir de amanhã, Allan Kardec, a nossa amiga e irmã Elisandra Lins, vai estar falando. Isso é um gerundismo, né? Como você vai estar falando. Falará sobre Allan Kardec, Hippolyte Léon Desidério Rivail, o codificador da doutrina dos espíritos. Então, portanto, a doutrina não é de Allan Kardec. A doutrina é dos espíritos. Ele compila as informações, né? Ele compila, eu digo, não é o dono da doutrina espírita, e poderia ser um outro qualquer, mas ele, porque estava preparado e era uma missão, mas se ele, de repente, pelo livre-arbítrio, não aceitasse, outro, entre aspas, Kardec, iria trazer os ensinamentos dos espíritos. Então, Kardec, ele compila as informações, a começar desse livro dos espíritos, através, por exemplo, das leis morais, que se resumem a 12 capítulos e 306 perguntas. Quando ele traz nessas leis morais, para tornar mais claro ainda os ensinamentos do Cristo, né? Sempre à luz da doutrina dos espíritos. E é embasado, logicamente, como eu citei no comentário anterior, nos ensinamentos do Evangelho do Novo Testamento. E é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo que encontraremos as máximas morais de Jesus, que eu falei aqui, nas circunstâncias do viver, elucidadas pelo codificador, onde nessa introdução ele destaca 2 pontos. Pode dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o embasamento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Eu citei 5. E ele fala aqui: se as 4 primeiras foram objeto de controvérsias, ou seja, várias interpretações, a última, que é o ensinamento moral, manteve-se inatacável. E diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina, ou seja, ela cai fora. É o terreno onde todos os cultos, coisa interessante, né, podem se reencontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as crenças. E acrescenta com a sabedoria que lhe é peculiar: reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Então, os ensinamentos morais do Cristo, eles servem para qualquer que seja a religião. Ah, mas eu não acredito em Jesus Cristo. Não tem problema. Mas o que ele traz de ensinamento moral está num espaço chamado consciência, onde a gente não tem como negligenciar esses ensinamentos. A conduta moral. Então, Kardec, gente, esse Allan Kardec será objeto de fala do amanhã no Fé e Luz. Evanildo, você sabe, o pessoal lá da União Espírita, sabe alguma coisa quem será amanhã? Não. Mas vai ter, apesar do... 9 horas, doutrinária pública, né? A partir das 9 horas, Praça Dionísio Világio, subida da Santa Terezinha. Da Praça 15. Da Praça 15, né? 9 horas da manhã, não é isso? 9 horas da manhã. Então, quem quiser, nós temos 9 horas da manhã, vou falar para vocês aqui. Deixa eu virar aqui para eu falar. Nós temos 9 horas da manhã na União Espírita, o pessoal de Alagoinhas aqui, na subida indo para a Praça 15. Nós temos às 16 horas no Centro Espírita Irmão Miguel. Nós também temos às 16 ou 17 horas, 17 horas, lá no Cristianato da Baixa do Corte, né?
Às quartas-feiras nós temos no Cristanato Mãe Helena, a partir das 20 horas. Né? E nós temos, como eu citei no instante, também Fé e Luz. Nós temos terça-feira um caminho a seguir, né? De 18 horas, nossa amiga irmã Jane. Eu não tenho horário do pessoal lá que ela está até agora no Sônia. Vai estar, ela está na macro, não sei se vai ter no Congresso. Ela está no Congresso, ela na macro, ela vai estar no Congresso. Perdão aí, gente. No Congresso. Então, essas são as atividades. Um grande abraço a Sueli Libânio, lá do Centro Espírita, irmão Miguel, e todas aquelas pessoas, lá que eu adoro aquelas pessoas. Nós estamos aqui encaminhando, daqui a pouco nós estamos finalizando. Eu vou trazer aqui, como sempre, um poema que eu vou falar, que eu gosto muito dele, que eu fiz. Está chegando dezembro, e eu gosto muito de um poema chamado O Fim do Mundo, né? Chamado O Fim do Mundo, que é um convite à reflexão, né? E ele tem muito a ver, esse poema autoral, eu diria que intuitivo também, eu chamo é um monólogo dialogado, ou seja, eu a escrevo, mas eu estou dialogando com a consciência. Então ele deixa de ser, ele surge com o auxílio de irmãos do mundo espiritual e através de uma reflexão. Eu não sou máquina, né? Mas também não sou solto, eu estou sempre sendo influenciado, sempre sendo auxiliado. Então, gente, eu já li esse poema aqui, e eu vou tentar ver se eu consigo botar ele aqui para ser apresentado aqui no computador. Porque vocês que vêm, pronto. Vamos ver se eu consigo, pronto. Perfeito. É bonito, venha para essa cadeira aqui para poder ficar a tela só inteira para eles aqui. Nós vamos começar, gente, com esse poema aqui. E a gente vai... É um poema que eu fiz no dia 21, eu fiz no dia 24, no dia de Natal de dezembro de 2012, portanto 3 dias depois, de um fato que era comentado pelas pessoas acerca do fim do mundo, né? Se lembra daquela profecia maia, você que me ouve aí, dizendo que o mundo iria se acabar? Então ficou um poema mais ou menos assim. Arrumei-me todo para o meio-dia daquele 21/12 de 2012, pois estava certo de que iria viajar para outro lugar. Sei lá, será que há outro lugar? Durante meses me preparei, perdoei, calei, quando errei, reconheci, chorei, sorri, fui fraterno, caridoso, ouvinte, zeloso, indulgente, persistente. Afinal, se ele iria acabar, teria que partir sem rancor, usar definitivamente o amor como senha. Não briguei com mãe, pai ou irmão, não insultei meu vizinho, tratei o meu filho com carinho, não o deixei estudando sozinho. Que bom. No trabalho, então, não falei mal do colega. Usei palavras sinceras, discuti um futuro duvidoso, questionável, incerto. Mas,
Quando percebi, passava da meia-noite e nada aconteceu. Nenhum cataclismo se deu. E aqui estou eu, sem sequelas e no mesmo lugar. E agora? O que eu faço? Ninguém veio me avisar que o mundo não vai acabar. Estou decepcionado, chateado, pois me esforcei um bocado para me modificar. Como farei para desfazer tudo que consegui? Esse tal de amar me deixa entediado. Gostaria de ver o mundo acabado. Tenho que recomeçar. Por favor, diga-me que eu estava sonhando, que esse mundo ainda acaba um dia. Não quero desaprender ou sofrer envergonhado por alguém me ver modificado, destoando da maioria. Pois é, não há mais jeito. Entendo agora que o mundo que deve acabar é aquele da mágoa, inveja, rancor, e que sobrevive somente o do amor, que tem o poder de transformar. O Evangelho em nós tem um verdadeiro poder de transformação. Viva nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus ensinamentos. É preciso sempre conhecer. Pois é, Evanildo. Pois é, Evanildo. Estamos aqui e eu queria trazer para você logo as suas considerações para a gente encerrar o nosso programa. Você hoje está aí aqui na cadeira que Rosiane Massariel ocupa. Fala você, Evanildo. É interessante a temática da noite de hoje, né? Para que a gente possa refletir. Sempre que se abre o programa, a gente fala do cotidiano, né? E todas essas questões que foram abordadas na noite de hoje é vivência, é coisa que acontece na nossa humanidade. Então, que a gente possa ser mais humano para que o Cristo viva em nós, né? Sabemos que aí está essa polêmica nas redes sociais, desse tal cometa que está passando, essa nave que está passando, que ninguém sabe o que é, né? O pessoal dizendo que provavelmente a Terra vai se destruir, mais uma, né? Então, que a gente possa ser humano, nos humanizar, nos confraternizar com todos, para que a vivência que o Cristo veio e nos ensinou possa estar em nossas mentes, para que nesses momentos de dificuldade que passamos, aplicar. E com certeza, se o Cristo estivesse aqui neste momento, ele seria também acometido com esses crimes, né? Porque quem condenou e quem crucificou o Cristo foram os políticos e foram os religiosos da época. Então, que a gente possa ter os seus ensinamentos em nossas mentes, agora e sempre. Que assim seja, Vanildo. Obrigado pelas suas palavras, suas reflexões, para a gente trazer aí para o nosso crivo. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer aqui a Freude também. Obrigado, Freude, por você estar aí acompanhando-nos aqui através do Instagram. A todos vocês que estiveram aqui presentes, vocês que estão também através dessa rede STP TV, e cada um faça a sua reflexão. O que é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? As mágoas, as intrigas, os ódios, essas raivas,
elas só ferem efetivamente aos que sentem, porque não procuram dissipar em si esses movimentos. A vida nos convida a sermos íntegros com nós mesmos, conosco. E na nossa crença de imortalidade da alma, cada um é responsável pelos seus atos. Não há perdedores ou vencedores. Há sempre uma consciência inviolável do ponto de vista dessa mesma imortalidade. Que possamos ser instrumentos do Cristo nessa certeza. A gente agradece a todos que aparecem nas nossas vidas, todos que partem das nossas vidas, todos que chegarão em nossas vidas. Que tenhamos todos um bom final e um bom início de semana. Deus abençoe cada lar e cada coração, como diz a minha amiga e irmã Rosiane Massariol. E para fechar aqui, mais uma vez, eu agradeço a todos aqui os patrocinadores. A Rencan Corretora de Seguros, a deputada Ludmila Ficina, a Clínica Rebeca Rabelo, a Rádio Valdo Costa, o Cimentão Materiais de Construção e a Darcília Santana. São pessoas que confiam no trabalho, na nossa proposta, no programa Conhecer. Um abraço no coração de todos e até mais.